O Internacional divulgou hoje a sua lista de relacionados para a partida que deve jogar agora no próximo domingo contra o Avaí. E nessa lista tem alguns jogadores que a gente esperava, outros jogadores que a gente não esperava. Vamos falar também sobre Alan Patrick, porque hoje ele já treinou junto com o grupo principal. O que isso significa? Que o Alan Patrick ele já está disponível para o Mano Menezes para ele atuar nas partidas. E há uma expectativa que ele possa estrear no jogo que eu já vinha falando há bastante tempo para vocês, contra o Juventude, que acontece no próximo dia 8 de maio. Ele não pode atuar contra o Guairenha lá no Paraguai porque ele não está inscrito na lista da Sul-Americana. Esses últimos reforços que o Inter teve, os últimos dois reforços, principalmente como o Pedro Henrique e também o Alan Patrick, a Conmebol vetou daquela lista de boa-fé que foi feita. Então o Alan Patrick só vai poder jogar a partir das oitavas de finais, mas ele deve estrear a partir do jogo do Juventude. Além disso, eu vou te falar sobre a escalação que está pensando o Mano Menezes, sobre Bruno Mendes, porque o presidente ontem deu mais uma entrevista e também concedeu novas falas sobre essa tentativa de permanência do zagueiro uruguaio. E vou falar sobre um outro zagueiro que muitos vêm perguntando e que está sendo cogitado no Internacional. Essas e muitas outras informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos então atualizar aqui com algumas informações do Internacional. Só antes de a gente começar aqui com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei e teu like, porque ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Quando tu deixa o teu gostei, o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então não perde tempo e já deixa o gostei aqui que ajuda demais, tá bom? Também não esquece de te inscrever nesse canal, que é muito importante pra gente tentar bater uma meta aí de 16 mil colorados até o final desse mês. Então aproveita e te inscreve que não custa nada. Essas duas atuações aí que tu faz são de graça e ajudam muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais. Lembrando, no primeiro link na descrição ou no primeiro link do comentário fixado tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para tu que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Um comprimido ativo dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Está tendo promoção lá no Ativo. Quanto mais produtos ativos tu comprar, mais desconto tu ganha. Então se tu comprar 2 ou 3, maior a tua porcentagem de desconto. Então chama eles aqui no WhatsApp, não perde tempo, tá bom? Vamos então abrir com as informações aqui do Internacional. O Mano Menezes, que já concedeu a lista de relacionados, que já foi publicada em todas as redes sociais do Internacional, e ali a gente conseguiu saber alguns nomes. Primeiro, a volta do Taison, que já era uma volta esperada. Porém, o Taison especificamente deve começar no banco de reservas, porque ele deve ser, entre aspas, poupado. Ele deve entrar no segundo tempo ali nos últimos 20, 15 minutos finais, já para conseguir pegar um desgaste, já para conseguir pegar um ritmo de jogo. Por quê? Porque o Inter tem um jogo importantíssimo que vale a classificação na Sul-Americana, que é o jogo contra o Guairenha. Se o Inter ganha o jogo com o Guairenha, ele basicamente que ele elimina o Guairenha, que era um candidato direto. E aí só vai faltar o Independiente Medellín, que é um jogo que acontece na outra semana. Então é muito importante que o Inter ganhe o jogo da próxima quinta-feira. Visto isso, o Taison já deve ganhar o ritmo de jogo agora com o Avaí, jogando de 20 a 25 minutos, mas deve começar no banco de reservas. Além disso, o Bosquilha foi um jogador que ficou fora dessa lista de relacionados. Por quê? Porque o Bosquilha, ele tá fazendo um reforço muscular. Todo mundo sabe que o Bosquilha tem esse problema, né, com a questão física, ele já fica fora de muitos jogos por causa dessa questão física, principalmente depois da lesão de joelho que ele teve. E agora ele ficou fora também dessa lista de relacionados, o Bosquilha. Quem entra nos relacionados no lugar do Bosquilha é o próprio Taison, que já estava fora e agora retorna. Rodrigo Moledo também é um jogador que a gente já sabia que ia retornar, e no mais, todos os outros jogadores vocês já conhecem, tá bom? Outra coisa, o Mano Menezes deve repetir uma tática que já estava sendo utilizado contra o Independiente Medellín, que é os dois volantes, Gabriel e Rodrigo Dourado. Mesmo sendo um jogo no estádio Beira-Rio, um jogo que teoricamente é mais fácil, o Mano Menezes vai repetir a escalação com dois volantes, ou seja, deve atuar Rodrigo Dourado e também Gabriel, e o Edenilson deve fazer a função de extrema, junto com o Wanderson e também junto com Carlos de Penha. Esse deve ser o, entre aspas, trio ofensivo ali do Inter, e obviamente na frente tem o Alexandre Alemão, e atrás vai ter Dourado e também Gabriel. É um time que começa a se moldar e parece que vai começar esse time sendo titular. Óbvio que ainda tem que ter as adições do Taison e também do Alan Patrick, e aí a gente não sabe quem é que vai sair, por exemplo, para a entrada desses dois atletas.
Da questão do quinteto defensivo, deve ser a mesma escalação, com a única mudança que deve ser a entrada do Vitão no lugar do Gabriel Mercado, tá bom? Agora eu quero falar sobre outras coisas, né? Agora que a gente já falou aí sobre a escalação do Inter, sobre os relacionados, sobre as informações do departamento médico, eu quero ir para um outro assunto, que é para falar sobre negociações. Porque o presidente Alessandro Barcelos, principalmente nessa semana, vem dando diversas entrevistas aí para diversos veículos. E ele deu uma entrevista muito interessante, onde ele falou sobre o Bruno Mendes, tá? O Bruno Mendes, que não vem sendo utilizado como titular, o Bruno Mendes que em situações normais seria titular do Internacional, mas por essa questão de ele estar saindo ou não do Internacional, ele acaba ficando no banco de reservas, até para não utilizar um jogador que já tá certo que vai sair, então é melhor dar minutagem para um outro atleta que vai ficar, como o caso do Vitão ou até mesmo do Rodrigo Moledo. Visto isso, o presidente falou que tá sim tentando uma negociação com o Corinthians, tentando negociar o jogador, tentando negociar a permanência do atleta. O empresário do jogador já disse que ele vai sair, porém o presidente do Internacional confirma que está em negociações, está em tratativas e ela está em andamento. Então eles estão tentando alguma forma de permanecer com o Bruno Mendes. Não vai ser por empréstimo e não vai ser também por troca de atletas, porque essas duas possibilidades o Corinthians já vetou, ou seja, o Inter só tem uma opção: comprar o atleta. A pedida inicial do Corinthians é de 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Isso o Inter já deixou muito bem claro que não irá pagar esse valor, apenas algo mais abaixo que isso. E é nesse sentido que a negociação do Inter está rolando. O Inter tenta comprar daqui a pouco uma porcentagem menor, mas por um valor menor. Então é isso que o presidente está tentando dizer. Nesse momento ainda é muito improvável que o Bruno Mendes continue no Internacional, tá bom? E indo já nessa figura de falando sobre zagueiros, certamente o Inter deve trazer zagueiros na próxima janela de transferências. Por quê? Porque na próxima janela de transferências o Inter deve ter saída de vários zagueiros, como por exemplo, o Thiago Barbosa é um zagueiro que não vem sendo utilizado, tá? Apesar de estar de lesão, deve ser emprestado, por exemplo, para o Avaí. Outros zagueiros, por exemplo, como o Gabriel Mercado, que acaba o contrato no meio da temporada, deve deixar o Inter. Também o Bruno Mendes, que eu acabei de falar, que existe boas possibilidades de sair do Internacional. Só aí eu já falei 3 zagueiros. Vou falar 2, né? Porque o Thiago Barbosa nem já vem sendo utilizado. Então 2 que realmente são utilizados e são titulares, inclusive fizeram uma dupla de zaga que ganhou do Independiente Medellín, né? Depois que saiu o Vitão e entra o Gabriel Mercado, por exemplo. Então, o Inter vai ao mercado atrás de zagueiros. Deve vir pelo menos 2 zagueiros na janela de transferências. E até o momento a gente não tinha escutado nenhum zagueiro. Só que no dia de ontem muitos começaram a me perguntar, por exemplo, o nome do Gemerson. O Gemerson é um zagueiro que começou no Atlético Mineiro, foi muito cedo pro Mônaco da França, ficou muito tempo lá no Mônaco, retornou algumas temporadas atrás pro Corinthians, tá? Fez até boas temporadas no Corinthians, depois acabou voltando lá pro futebol europeu. Hoje ele tá no Metz da França, que é o time periférico lá do futebol francês. E muitos estão me perguntando se o Inter tem essa possibilidade, porque alguns canais aqui já postaram, por exemplo, a possibilidade do Gemerson. E nesse momento eu vou falar a informação que eu tenho pra vocês, tá? Não tem nada quanto à questão do Gemerson. É um jogador que o Inter já demonstrou interesse, sim, mas foi em começo lá de 2021, já com essa gestão, já com o Alessandro Barcelos, mas naquela época, né, tinha um outro aglomerado de pessoas, como por exemplo o João Patrício Herman e o Paulo Brax. Hoje essas duas pessoas não estão mais, então pode ser que o pensamento tenha mudado, mas sim, o Inter já tentou esse atleta lá em 2021, quando ele tava saindo, né, tava lá com um problema lá no Corinthians, que o Corinthians não queria comprar ele, e ele acabou saindo por causa disso. Então já foi um atleta que o Inter tentou, mas hoje a informação que a gente tem é que não tenta esse jogador, mas na minha opinião seria sim uma boa opção pro Internacional e a tentativa do zagueiro Gemerson, tá bom? Então deixa aqui nos comentários qual zagueiro tu traria pro Internacional. Lembrando, na realidade financeira do Inter, qual jogador, qual zagueiro tu gostaria que voltasse pro Inter ou que viesse pro nosso Colorado, tá bom? Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui também o sininho de notificações e não esquece de conferir o Ativo Ultra no primeiro link na descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá e confere o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa e não perde a promoção que tá tendo lá do Ativo Ultra, tá bom? Então vou ficando por aqui, grande abraço, valeu, falou e fui!